Oi! Então, hoje eu vou completar algumas informações sobre como que nós podemos analisar os nossos montes, ok? Muito bem, nós vimos, né, anteriormente, quem são os montes, como que a gente descreve cada um deles, né? E isso a gente encontra nos vídeos que eu já postei anteriormente. Agora, neste momento, a gente vai falar sobre o desenvolvimento desses montes e avaliar esses montes, ok? Muito bem. Então, vamos pensar, né, sobre os montes. O que são esses montes? São depósitos de energias, né, que estão acumuladas nas nossas mãos. Okay? Elas podem ter um formato que vai indicar uma determinada força ou uma determinada fraqueza de acordo com aquela pessoa, certo? De acordo com o formato da mão daquela pessoa. E como que eu faço para avaliar, né? Esses montes, eles podem ser. E como que eu faço para avaliá-los, né? A gente tem que fazer, primeira coisa, um processo de comparação, aonde eu posso analisar quais são os mais largos, quais são os mais desenvolvidos, quais são os mais magros, quais são os mais gordinhos. E isso também tem que estar associado à estrutura da mão, à estrutura daquela fisionomia daquele corpo, né? Porque cada mão é diferente, tem uma estrutura diferente. De repente, a minha mão comparada com uma pessoa de 2 metros, ela pode ter, sem sombra de dúvida, um monte muito maior que o meu, mas só que para ela não está desenvolvido. Então é nessa relação que você precisa estar refletindo, né, na hora de fazer, né, uma análise, né, desse desenvolvimento desses montes. Bom, primeira coisa, a gente vai ter um monte subdesenvolvido e um monte super desenvolvido. Então a gente tem dois tipos, um monte que é de mais e um monte que é de menos. Como que eu posso representar um monte subdesenvolvido? Ele vai ser aquele que não tem, como posso dizer, uma aparência mais envolvente que o outro monte da tua mão, né? Ele vai desaparecer na sua mão, aquele monte que é considerado subdesenvolvido, tá? Ele tem um aspecto que pode representar uma falta de energia para o dono dessa mão. E aí os montes super desenvolvido, eles têm uma aparência maior, né? Você vai olhar e você já vai observar esse monte na mão desta pessoa. Ele vai trazer o quê? Uma relação de dominância, né? A pessoa consegue, como fala, ela tem uma característica que vai representar muita influência, né? E quanto mais exagerada, mais influente, mais dependendo da relação, né, daquele monte com a característica, a personalidade da pessoa, ela pode ser demais, né, naquela determinada representação. Né, os montes subdesenvolvidos e os montes desenvolvidos. Mas como que eu vou avaliar isso na minha mão, né? Tá aqui a minha mão, eu tô vendo, mas não tô vendo nada. Primeira coisa, a gente tem que pensar que o mapa da nossa mão, ele é que nem um mapa geográfico, né? Aquilo que a gente já falou anteriormente, bem anteriormente. E o mapa geográfico tem montanhas, tem planícies, tem colinas, né? E vai, né, se desenvolvendo o nosso planeta. A nossa mão é bem isso. Então, quando eu analiso, né, a minha mão, eu tenho que pensar a minha mão como se fosse, né, um mapa geográfico, certo? Que vai ter planícies,
vai ter, como chama, aquelas curvinhas para baixo, e eu não lembro o nome, e veio na minha cabeça e não vai. Vou ter as colinas, umas montanhinhas, umas mais desenvolvidas, menos desenvolvidas, e por aí eu vou fazer essa análise. Então, a partir desse momento que eu consigo imaginar, né, que eu tenho que buscar esse tipo de mapa na minha mão, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar minha mão e vou transformar ela numa conchinha, tá? Então, essa conchinha, ela vai mostrar espaços, né, na nossa mão, partes mais elevadas, mais abaixadas, outra elevada, abaixada mais ou menos, né, chega aonde seria uma planície, parece que tem uma elevação, né, e aí eu começo a perceber que existe sim, né, essas colinas, né, e essas depressões, né, na minha mão. E quando eu analiso isso, eu vou começar a examinar atentamente como que ela vai se identificar, né, dentro do que eu já estudei. Um monte de Apolo exagerado, ou ele inexpressivo, como que é, o que significa e tal. E aí você vai percebendo, eu tenho aqui um monte de Mercúrio que tá muito exagerado. O que era um monte de Mercúrio exagerado? Daí vou lá e vejo, putz, tagarela, né? É a pessoa que gosta de falar muito. Então a gente já começa, então aqui ela tem uma personalidade de comunicação mais ativa e tal, ela gosta de estar sempre falando, é a planície e tal. E aí, é claro, tudo isso a gente não decora, a gente vai estudando, né? A gente vai buscando. Não lembra, a gente volta atrás, faz as anotações e vai descobrindo. E aí, com toda essa reflexão, a gente consegue então perceber. Então, agora a gente já sabe como que eu posso analisar os montes da minha mão. Eu vou dar um extra aqui que eu estava vendo, né, e estudando, como vocês sabem, isso é um estudo que eu estou compartilhando com vocês. Isso não quer dizer que eu sou quiromanta. Isso é muito importante que vocês entendam. Então, esse momento é isso que eu estou buscando, estou aprendendo e estou compartilhando aqui para que a gente possa, de repente, quem tiver interesse, compartilhar comigo aquilo que sabe. Ou, de repente, questionar algo que não sabe, que de repente eu posso estar estudando e posso estar conversando com você a respeito sobre esse tema, né? Que de repente eu já vi, eu já descobri como que posso analisar isso e a gente pode estar aí criando um diálogo a respeito do assunto. E aí um extra que eu analisei, aquilo que eu já vinha falando desde o início e que os quiromantes sempre colocam, que o destino ele não está escrito, né? A gente vai construindo ele aos poucos e a gente pode transformar, né? E os montes, essencialmente, que faz, né, a nossa característica efetiva dentro da nossa personalidade, eles também podem mudar, né? De acordo com o que a pessoa, a dona dessa mão, vai buscando para o seu dia a dia. E aí, vamos supor, aqueles montes que de repente eram grandes, né, em excesso, eles podem ir mudando com o decorrer da tua vida, né? E aqueles que estavam totalmente apagados, que desapareciam, eles de repente começam a se desenvolver. Por quê? Porque vai depender, né, da sua personalidade ir se transformando no ambiente que você se encontra. Então, esse é um extra que a gente não tem uma mão fixa, né? A nossa mão, ela constantemente vai estar mudando
porque a nossa personalidade também vai mudar de acordo com o mundo que a gente vai vivendo e com as necessidades que nós vamos construindo pra gente. Então, se gostaram, curtiram o que eu estou apresentando para vocês, compartilhem esse vídeo. Também não esqueça de curtir, né, para de repente dar mais audiência. E se você conhecer alguém que curte a respeito do assunto, passa para ela, para que ela possa também se inscrever, né, e curtir os meus vídeos e desenvolver aí um grupo interessante para a gente estar conversando, não só sobre quiromancia, sobre vários outros temas e assuntos.